E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, canal para a gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. E aí, seguindo aquela iniciativa de colaborações que eu falei para vocês que eu ia fazer, até coloquei lá no Instagram. Devemos falar com as mulheres também ou devemos fazer como os Red Pill, que não falam com as mulheres, tiram as conclusões somente entre eles próprios e saem espalhando besteiras pelo mundo? E aí a galera falou: não, a mulherada tem que falar também. Então a intenção é que a partir de agora, todas as segundas-feiras, eu traga uma mulher diferente para poder falar o ponto de vista dela sobre masculinidade, sobre talvez alguma figura com qual ela tem afinidade, que espelhe esses valores que ela entende como os valores de se ter no homem e passar uma mensagem para os homens do mundo, por exemplo, sejam menos cabaços, esse tipo de coisa. Essa primeira pessoa que está aqui com a gente é a Raíssa. Raíssa é uma das melhores amigas que eu tenho no mundo todo. Ela fez faculdade comigo na Belas Artes, tem experiência no meio corporativo, é psicóloga e atua em consultórios e também atende psicologia bebendo todas as semanas com um amigo da Leonardo. Fica à vontade para poder se apresentar, falar um oi para as pessoas. E aí, Léo, obrigada por esse espaço e pela, né, melhor amiga da vida toda. Você também é, com certeza. E sim, a gente troca várias ideias cabeçudas, como a gente chama, né? Praticamente toda semana. E não sei muito o que falar. Acho que você já falou tudo. Eu sou psicóloga, né? E sou psicóloga humanista. Trabalho no mundo corporativo ainda com projetos de headhunter e freelancer, mas o foco hoje é a clínica. E, curiosamente, eu já tive mais paciente homem do que paciente mulher. Então, acho que tem algumas coisinhas aí que a gente pode conversar hoje em Maravilhoso. relação à masculinidade tóxica. Muito bem, muito bem. Então, a gente estava pensando em como que a gente ia conduzir esse papo, né? A gente estava meio, meu Deus, que pergunta difícil, não sei o que fazer, não sei como que eu vou falar. Então, acho que a primeira coisa, né, quando a gente fala assim, né? Putz, meu, aquele cara é muito homem, ou fulano não é homem de fazer determinada coisa, né? Para a maior parte das pessoas tá super claro, mas aí quando a gente começa a esmiuçar, a gente entende que não é tão claro. Então, para você, Não. né, quando você fala, meu, o que que é ser homem? Bom, eu não sei. A gente deu uma conversada, como você falou, e eu realmente continuo não sabendo o que que é masculinidade, o que é ser homem. Eu acho que a gente fala de pessoas, né? Então, o mais fácil, na verdade, é falar o que não seria o que eu acho como pessoa, o que é não ser homem. E aí a gente pode nomear, né, falando da masculinidade tóxica e tudo mais, atitudes que não são legais, como ser misógino, como você falou no vídeo que você lançou hoje. Na verdade, não é hoje, Na feira. porque na quinta, porque isso vai pro ar na segunda. E acho que também na verdade, acho que tem algumas coisas que eu discordo quando a gente fala de masculinidade, que é não chorar, não ter sentimento ou não demonstrar sentimentos, e o quanto isso de fato prejudica não só o homem, como as relações que ele tem na vida dele, né? Porque se você é incentivado a vida inteira a ser uma pessoa que não demonstra sentimento, como que você qual é a base das relações que você tem? Não só relações amorosas, mas a relação com a sua família, a relação com seus amigos, a relação com as suas amigas. Se você não pode demonstrar sentimento, como que você mostra que você tem uma relação com essas pessoas? Então, é um dos pontos que eu acho que é tóxico, né? Se você pensar. Eu tô dando uma viajada aqui, E se eu te perguntar, em vez do que significa ser homem, eu te Uhum. perguntar o que você espera de um homem? Tá, E aí, eu vou colocar isso aqui na gravação, tá? tá bom. Seja do ponto de vista amoroso, seja do ponto de vista de amizade, seja. Quando você pensa no sexo masculino, sendo uma mulher hétero, Hétero. branca, loira, Sim. o que você espera de um homem? Tá.
eu acho que de forma geral, né, tipo, um homem em qualquer esfera para eu me relacionar, sendo amigo, familiar ou amorosamente, eu espero integridade no sentido de ser uma pessoa que consegue falar sobre coisas que são necessárias ser falada para você ter uma relação com alguém. Então, sentimento é uma delas. Eu acho que falar sobre o que se sente é extremamente importante, até porque se você. E quando a gente fala de sentimento, é que tô viajando também, né? Mas quando a gente fala de sentimento, a gente pensa só de coisas românticas, né? Mas tristeza é um sentimento, raiva é um sentimento. Então, se você não consegue nomear os seus sentimentos e falar sobre esses sentimentos, independente da relação que você tem com as pessoas, fica difícil que a relação seja estável, que a relação seja benéfica para os dois lados. Então, quando você pergunta para mim o que que eu espero de um homem, eu acho que é conseguir expressar o que ele sente. Ah, isso quer dizer que a pessoa precisa fazer declaração de amor ou coisas desse tipo? Não. Mas, por exemplo, eu e você, a gente é muito amigo. A gente conversa muito sobre tudo. Se você não ficar com raiva de mim, porque eu fiz alguma coisa que te frustrou, que te incomodou, que você não gostou, e você não conseguir expressar pra mim que você está com raiva, como que a gente vai continuar sendo amigo? Dá para dá para a gente falar, por exemplo, que o que você espera de um homem é que ele seja capaz de viver a verdade que ele fala? Nossa, perfeita tradução. Acho que é isso. É tipo, as ações, atitudes estejam condizentes, ou condizentes? Não, condizentes, né? Condizentes com as palavras, com o que ele fala, como ele expressa. Mas porque eu acho que isso faz parte do que é ser pessoa, né? Eu, eu espero isso de um homem, mas eu também espero isso de uma mulher. Eu Só que quando a gente fala de mulher, a gente, por questões históricas, sociais e tudo mais, nós somos incentivadas a ser mais sentimental. Então, de alguma forma ou de outra, a gente aprende a se comunicar melhor sobre não só sentimentos, mas sobre o que a gente não gosta, o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer. Eu acho que quando a gente coloca entre homem e mulher, a diferença é que a gente tem esse incentivo para aprofundar as coisas, enquanto homens precisam ser mais rasos, vamos dizer assim, né? Tipo, preciso tomar cuidado com o que eu falo, como eu falo, porque senão vão me interpretar como uma pessoa que não é homem. é que tem um negócio que eu estava pensando quando eu falei essa frase, que é o seguinte, assim, né? Uma das coisas que, como sociedade, a gente valoriza no homem é a capacidade que ele tem de ficar com várias mulheres diferentes, ser o garanhão, ser o cara, o cafajestão, o cara que pega todo mundo. E, e muitas vezes esse cara que faz isso fala uma coisa para você e não vive essa verdade. Então, aos olhos dos amigos, ele pode ser o cara que pega todo mundo, o machão, mas aí, na verdade, ele tá fazendo uma coisa completamente diferente. Então, é muito legal ouvir esse seu ponto de vista, porque é isso, né? Do ponto de vista de uma mulher, um cara que não vive a verdade que ele fala, ele, né, não faz o que uma mulher espera de um homem, não faz o que a Raíssa espera que um homem faça. E não, assim, lógico que aqui quem tá falando sou eu, Uhum. mas não, conversando com as minhas outras amigas que são mulheres héteros também, a gente chegou à conclusão que esse é o mínimo que a gente espera de um homem quando a gente vai se relacionar amorosamente. É que pelo menos o que ele fala seja condizente com o que ele faz. Então, hoje a gente vê muito no TikTok, nas redes sociais, essas coisas relacionadas a relacionamento, né?
fala-se muito que as pessoas estão rasas e tudo mais. Aí vem um monte de ideias e dicas prontas do que fazer para conquistar uma pessoa, ou do que não fazer para conquistar uma pessoa. Ou então, tipo, trate ficante como ficante. Enfim, tem várias dessas coisas que a gente já conversou também bastante. E é engraçado que é sempre, mesmo quando não é um assunto red pill, existe ainda muito essa diferença. Tipo, a mulher precisa ser a conquistada, o homem precisa conquistar. E por quê, né? Por quê, Eu né? fico pensando por quê? Porque, assim, você me conhece. Eu sou uma pessoa muito mais de ação do que de ficar quieta, esperando acontecer. Então, sei lá, talvez eu não seja a pessoa que queira ser conquistada, eu seja a pessoa que quer conquistar. É muito doido, assim. O que eu tenho pensado, né, sobre isso é que, e é uma das coisas que eu até cheguei a falar nos vídeos, assim, é que não existe esse negócio de fórmula mágica, sabe? Porque Não. pessoas diferentes se atraem por coisas diferentes. E mesmo a gente tem aspectos diferentes que atraem pessoas diferentes. Então, assim, nossa, se eu fizer isso, eu sempre vou ser o pegador, pegar todo mundo. Se eu fizer aquilo, não. Não. Às vezes, cara, a maneira como eu escovo os meus dentes de manhã faz a menina fugir. A maneira como eu passo meu café, cara, faz a menina apaixonar. Sabe assim, existem coisas, porque é isso, né? A gente é integral, a gente não é uma cartilha, né? Embora esses caras queiram colocar tudo dentro de uma formulazinha, né? Eu acho que é exatamente isso, Léo. E uma das coisas que, na verdade, como psicólogo humanista, né, uma da base, né, uma das questões bases da psicologia humanista é justamente entender que indivíduos são seres únicos, que cada um tem uma multifaceta de várias experiências e situações que ele viveu na vida dele. Então, eu nunca vou ser igual a você, e você nunca vai ser igual a outra pessoa, cada um é um indivíduo único. Então, quando você fala isso, que não, a gente se atrai por pessoas diferentes e até mesmo a gente mesmo, né? Não só, não é tipo você e o seu amigo gostam de estilos diferentes, mas você mesmo pode gostar de uma pessoa e depois gostar de outra completamente diferente. Porque as experiências, a vivência, o momento de vida que a gente tá levam a gente a gostar mais de algumas coisas e menos de outras. Então, é isso. Como que a gente vai colocar todo mundo dentro de uma caixinha e falar que se a gente agir desse jeito ou fizer tal coisa, a gente conquista alguém? Total. Eu tenho um monte de coisa para falar sobre isso, mas vamos tentar não deixar o vídeo gigante. Ah, Então, beleza. Acho que a gente chegou mais ou menos, então, pelo menos na base do que a gente, né, do que é esperado de um cara do ponto de vista da raiz. sim. Quem você conhece que já passou pela sua vida, da sua família, do seu trabalho, algum amigo, alguma pessoa que reflete esses comportamentos? E por quê? Tá, eu acho que assim, da minha família tem um primo que chama Maurício, e depois eu vou até mandar esse vídeo pra ele, que ele vai ficar feliz. Que, de fato, ele até é essa pessoa que muitas vezes é chato, né, vamos dizer assim, porque ele é muito condizente com o que ele fala e o que ele faz, sabe? Tipo, ele é essa pessoa bem certinha, tipo, se eu falei não, é não, se eu falei eu quero, ele quer, enfim. E engraçado que ele foi a primeira pessoa, o primeiro homem que veio na minha cabeça, porque ele é exatamente assim, tipo, ele realmente cumpre as coisas. Eu acho que você, a gente conversa muito, e talvez o ponto de, né, você ser um exemplo para mim, é que não é que você sempre tá com, né, equilibrado e o que você fala, você faz. Mas você é um homem extremamente aberto que quando a gente fala, Léo, mas aqui, ó, talvez aqui nesse pontinho, nesse detalhezinho, não foi tão legal. O que que você acha? E aí você para, reflete e fala, porra, é verdade, né? Acho que
talvez eu tenha que rever essa atitude, ou tenha que pensar de outra forma. Então, eu acho que é legal a gente falar isso também, né? Não é que a gente é perfeito. A gente tá, o ponto é ser aberto para mudar ou evoluir, ou no mínimo escutar o outro. E a gente vê que o Red Pill não faz isso, né? Ele tá zero a fim de escutar o outro. É a cartilha e ponto. Maravilha. Legal, Rá, obrigado pelo jabá. Não, eu não vou contar que você me pagou para fazer isso. Mentira. Beleza, vamos pro final já então, ó, rapidinho, Tá. nem tá doendo. É, Não mesmo. como que é Tá que... doendo. Tá mó fácil falar. Mensagem sua para os homens do mundo. Vamos supor que você tivesse um megafone e aí os caras que Que atingem as suas quiserem ouvir, né? expectativas vão ouvir, os caras que não, os caras que passaram pela sua vida que foram incríveis, os caras que passaram pela sua vida foram cabaços. Uma mensagem para unificar a todos. Não, brincadeira. Mas eu acho que eu vou na mensagem meio que no que eu tava falando, né? O ponto não é a gente exigir e acreditar que existem é, cartilhas ou fórmulas mágicas para a gente conseguir coisas e não só conquistar pessoas, mas às vezes conquistar um emprego, ou às vezes é, fazer novos amigos, ou apresentar alguma coisa, enfim, não existe, né? Quando a gente fala de relação, de relações entre pessoas, não existem cartilhas mágicas. Então, não compre isso, homens. Você pode dar certo fazendo talvez o passo a passo lá do TikTok com uma mulher, mas se você for fazer com outras cinco, não vai dar. E aí vai gerar frustração, e aí você vai ter que ir pra terapia, e tudo bem ir pra terapia, não é isso. Mas Aí se só você é uma agradece. pessoa, eu agradeço. Mas se você é uma pessoa que tá seguindo uma cartilha, eu imagino que você ficar frustrado não seja uma coisa que você consiga lidar, né? Então, começa daí. E eu acho que o outro recado que é importante também é esse, né, que a gente estava falando. É, não se cobre ser sempre o mesmo, ou querer sempre a mesma coisa, ou achar e pensar sempre a mesma coisa. Esteja, aberto e permita ouvir as pessoas, ouvir, observar as coisas que acontecem ao seu redor. Então, né, se você é homem, com certeza você tem outros amigos homens. Então, observe eles, veja o que você entende que faz sentido, que você gosta no comportamento deles e vê se faz sentido você ter algo similar que faça sentido na sua vida, né? Ou observe o que você não gosta neles e não reproduza, mas esteja aberto a mudar, porque o ponto é, hoje a gente está falando sobre Red Pill e masculinidade tóxica, mas a gente pode chegar daqui a 20 anos em outro lugar, de outra coisa que a gente não faz ideia, e a gente vai precisar estar aberto a mudar tudo de novo, né? Então, acho que esse é o recado. Nossa, incrível. Incrível, dona Uhum. Raiz. Muito bom, muito bom. Isso, nem doeu, Nem né? Foi doeu. super tranquilo. Foi. Obrigado pela participação, por ser a primeira mulher a fazer o testemunho no canal Recusa Pílula Vermelha. Com toda certeza do mundo, eu acho que a gente tem muitos outros assuntos para poder conversar. E aí te Sim. chamo outras vezes para poder chamar, para poder recolher o seu ponto de vista muito importante, muito útil, muito válido. Quer dar uma despedida da galera? Quero. Obrigada pelo convite. Acho que concordo com você. A gente já conversa muito, né? Não só, a gente não conversa uma vez por semana, a gente conversa em vídeo tomando uma biritinha, mas a gente conversa praticamente todo dia e a gente tem muita coisa para falar, com certeza. Mas obrigada pelo convite, é um prazer ser a primeira a falar aqui no seu canal. E eu te amo. É isso. É nóis. Sucesso. Pra gente. Então, galera, obrigado. Né? Faz aquele roteirinho. Curte, compartilha, se inscreve, comenta, vai nas redes sociais da Raíssa que eu vou colocar na descrição. Precisar de alguém, de uma psicóloga, para poder tratar das coisas da cabeça,
Eu não posso tratar com a Raíssa porque, né, a gente é amigo, mas inclusive ela me indicou uma incrível que salva a minha vida todas as semanas. Então, Sim. vamos ser abertos às mensagens, às mudanças e às terapias, porque elas são a salvação da humanidade. Obrigado, gente. Boa semana para todo mundo. Obrigado, Rá. Um beijo. Beijo, gente.